Bem-vindos à última sessão de nossa série Fundações Sólidas, e esta é chamada Vida Eterna. Temos olhado para o padrão de palavras sãs que foram frequentemente usadas pelos apóstolos em seus escritos, em seus ensinamentos, a fim de edificar o corpo de Cristo. E não poderíamos encerrar esta série sem olhar para este termo, vida eterna. É uma palavra-chave. Jesus, através do derramamento de seu sangue, a Bíblia diz que obteve a redenção eterna para nós. E algumas pessoas entram no debate: você acredita que uma vez salvo, sempre salvo? Provavelmente você mesmo já teve essa discussão, e algumas pessoas trazem à tona textos que parecem apoiar, e outras trazem à tona outros textos que parecem falar contra. Bem, eles não podem estar dizendo ao mesmo tempo isso e aquilo, caso contrário, a Bíblia estaria se contradizendo, e a Bíblia não faz isso. Precisamos de ajuda para ver como a Bíblia se harmoniza e como ela se mistura de fato. Geralmente gosto de responder a essa pergunta dizendo: não preciso considerar isso desta maneira, uma vez salvo, sempre salvo. Gosto de dizer: uma vez filho, sempre filho. Nascemos de novo, não podemos ser não nascidos. Não há nenhum conceito na Escritura de que se fizermos certas coisas ou nos comportarmos de uma certa maneira, sairemos de Cristo e de alguma forma seremos batizados em Adão novamente. Nunca encontrará lá a frase de ser batizado em Adão. Todo o conceito é: morremos para quem estávamos em Adão, fomos enterrados com Cristo, ressuscitados e agora somos batizados nele e estamos vivos nele. Nós temos a vida eterna. Eu fiz uma série sobre isso chamada A Salvação é Eterna, e a primeira sessão foi chamada Qual parte da vida eterna você não entende? É eterna, não é temporária, não é condicional, é a vida eterna que Deus nos deu. Sabemos que, assim como os filhos de Israel no deserto, os cristãos podem vaguear, não entrar realmente na plenitude do que Deus tem para eles. Viver abaixo de seus privilégios e ser apanhados no pecado, até mesmo viver em escravidão ao pecado, viver de acordo com a carne. Estas são imagens e realidades da vida cristã e algumas pessoas vivem dessa maneira, mas uma coisa que vemos na Escritura é que o que quer que os filhos de Israel tenham feito, Deus nunca permitiu que eles voltassem ao Egito. O Egito é um retrato da vida antiga, eles queriam voltar, você se lembra? Eles até iam nomear um líder para voltar para lá, mas não, isso iria quebrar essa imagem, não há como voltar para o Egito. Para nós não há como voltar para Adão, não há como voltar para a morte, não há como voltar para a condenação. Portanto, estamos eternamente seguros, e eu argumento isso por 3 razões. A primeira é: estamos eternamente seguros por causa do Pai. Passamos algum tempo olhando em Romanos, que é o melhor livro da Bíblia para entender nossa salvação. É a visão mais abrangente da doutrina da salvação em qualquer parte da Escritura. E nos primeiros capítulos de Romanos, Deus é visto como nosso juiz. Isto é quando estávamos em Adão, em nosso pecado. Estávamos diante de um Deus santo, e a Bíblia diz que a ira de Deus é revelada contra a impiedade e a iniquidade. Portanto, estávamos em uma posição muito ruim. Estávamos condenados a receber a ira de Deus. Mas então vemos, é claro, que ele executou o julgamento total de nossos pecados sobre o seu Filho, em total conformidade com a justiça. Ele cumpriu toda a retidão, portanto agora, por causa disto, nunca entraremos em julgamento pelo pecado. E Jesus disse isso. Certamente, eu vos digo, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Isto está muito claro. Isso é enfático, isso é absoluto. Você acredita em mim, você passou da morte para a vida. Não entrará em juízo pelo pecado. Por quê? Porque seu julgamento já foi feito na cruz. Por isso precisamos então entender este conceito que fomos levados para fora da sala do tribunal, que é onde estávamos. Estávamos diante de um Deus santo em nosso pecado.
Mas por causa de Jesus fomos levados para fora da sala do tribunal. Agora não temos esse tipo de relacionamento juiz-acusado com Deus. Fomos trazidos para a família de Deus. Ele é agora nosso Pai. Passamos uma sessão inteira falando sobre o que significa ser filhos de Deus e ter um relacionamento íntimo com nosso Pai Celestial. Paulo diz a respeito disso, porque vocês não receberam novamente o espírito de escravidão ao medo. Olhamos na última sessão. Deus não quer que vivamos com medo dele, medo de que vamos ser julgados e punidos. Você não voltou a receber esse espírito. Tínhamos todos os motivos para temer e esperar julgamento porque estávamos em Adão, estávamos em nosso pecado. Mas vocês não receberam novamente o Espírito para temer, mas receberam outro Espírito, o Espírito de adoção na família de Deus, pelo qual nós gritamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, e assim devemos entender que nossa salvação não começou com nossa decisão de seguir a Cristo. É muito maior do que isso. Alcança de eternidade em eternidade. Vamos dar uma olhada nisso no capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Ele começa no passado eterno, antes mesmo de este mundo ter sido criado. A Bíblia diz que ele nos escolheu em Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Isso é um golpe na mente, não entendemos a plenitude disso, mas vamos olhar para 5 palavras aqui. A primeira é a palavra conhecer de antemão, aquele que ele conhecia de antemão. E como acabo de dizer, antes da fundação do mundo, muitas pessoas tentam diluir essa palavra de antemão e fazer com que ela signifique que Deus sabia de antemão quem tomaria uma decisão por ele. Não, não significa isso. Na verdade, é uma palavra muito mais rica do que isso. Quando a Bíblia fala em conhecer alguém, está falando de um relacionamento íntimo. Adão conhecia sua esposa Eva. Deus disse a Israel, só conheço você de todas as nações da terra. Ele não conhecia os egípcios? Ele não sabia sobre os assírios? Não sabia sobre os babilônios? Claro que ele sabia. O que ele está dizendo é, vocês são os que eu tenho tomado, são os que eu escolhi, são os que eu coloquei meu amor, são os que eu conheci intimamente. E assim ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Assim não só ele nos escolheu, mas ele tinha um propósito para nós, mesmo antes de nascermos, e que seríamos conformados com a própria imagem de Jesus. E assim, para que Jesus possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, a quem ele predestinou, então chegamos à terceira palavra. Estes ele também chamou. O que significa? Bem, ele nos enviou alguém para pregar o Evangelho, caso contrário, nunca ouviríamos falar dele. Veja que é aqui que nos envolvemos. Algumas coisas aconteceram antes de fazermos nossa, entre aspas, decisão, ou digamos assim, antes de acreditarmos em Jesus. Deus fez certas coisas. Deus nos predestinou a sermos conformes à imagem de Cristo. Então ele nos enviou alguém para pregar o Evangelho, para nos chamar a ele, através da pregação do Evangelho, certo? E aqueles que ele chamou, ele justificou, o que significa declarar justos, e aqueles que ele justificou, estes ele glorificou. Agora vamos para a eternidade futura. Se eu puder usar esse termo, olhamos para a frente, onde somos glorificados diante de Deus em nossos corpos glorificados. No que diz respeito a Deus, isso já aconteceu em sua mente. Deus vive fora do tempo, não é? E em sua mente, sua compreensão é fato consumado. Não está condicionado à santificação ou ao nosso comportamento. Ele salta da justificação para a glorificação, deliberadamente, para que possamos ver que esta é uma obra de Deus. Estamos eternamente seguros por causa de todas essas coisas que Deus fez por nós. E não devemos cometer o erro de comparar Deus a nós mesmos. Isso é idolatria, fazer Deus descer ao nosso nível fazendo a nossa imagem. Há um verso incrível onde Deus diz a Israel, pode uma mulher esquecer seu filho, que ela deve abandonar seu filho que está amamentando? Ele diz, elas poderão esquecer? Às vezes você ouve histórias de uma mãe que abandonou uma criança, talvez na porta de uma casa, em algum lugar,
E é tão incrível que se torna notícia de primeira página. Estas coisas acontecem na raça humana, mas é raro. Mas Deus diz: eu nunca farei isso. Não me torne assim. Eu não vou abandoná-los. Vocês são meus filhos. Eles podem, eu não o farei. Não me façam descer a esse nível. E houve um tempo na história de Israel, quando um dos reis, foi o rei dos Moabitas, enviado para Balaão para amaldiçoar Israel. Você se lembra dessa história? Cada vez que ele abria a boca para amaldiçoar, bênção continuava saindo porque ele não podia amaldiçoar quem Deus havia abençoado. E ele tentou fazer Balaão mudar a mente de Deus. E foi isso que ele disse: é Deus um homem que deve mentir? Ou o filho do homem que deve se arrepender? Ele não disse, não quer fazer isso. Em outras palavras, Deus fez promessas a seu povo. Você acha que Deus vai quebrar sua palavra, voltar atrás? Não faça Deus descer ao nosso nível. Podemos fazer isso, podemos deixar de cumprir nossas promessas, mas Deus não é assim. Estamos eternamente seguros por causa do Pai, e por isso devemos pensar segundo a revelação bíblica e não segundo a razão humana. Tentamos raciocinar estas coisas. Bem, se você fizer isso, então Deus vai fazer aquilo. Isso é razão humana. Voltemos à revelação. Deixemos Deus falar por Ele mesmo, dizer o que Ele vai fazer e o que Ele não vai fazer, e isso nos levará a conclusões corretas. E vemos Paulo fazendo isso no final de seu ensinamento, aqui no capítulo 8 de Romanos. Vejamos isso rapidamente. Eu sei que você está familiarizado com esta passagem, mas no versículo 31 ele diz: o que diremos então sobre estas coisas? Ok, ele está terminando depois de 8 capítulos de seu ensinamento sobre salvação. Ele diz: ok, eu trouxe tudo isso para você, mostrei o quanto Deus te ama, o que Ele fez por você em Cristo. Agora, o que você vai fazer sobre isso? Qual é a sua resposta a isso? E então ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é a seu favor, não contra você. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem pode apresentar uma acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai apontar o dedo para você quando é Deus mesmo que o justificou, declarou que você é justo? A quem ele condena é Cristo que morreu e, além disso, ressuscitou, que está à direita de Deus, que intercede por nós. Deus submeteu todo o julgamento a seu Filho, então quem vai nos julgar é aquele que nos salvou. Será que ele vai nos condenar agora, tendo morrido na cruz por nós? É ridículo quando se pensa nestas coisas. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou a espada, etc, etc. E então ele diz no versículo 38, estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é um absoluto, não é? Ele tem tudo coberto. Ele diz que nada criado, nada passado, nada presente, nada no céu, nada na terra, nada, em nenhum lugar, jamais pode nos separar do amor de Deus. Ponto final. Estou convencido, estou convicto. Você está convencido? Estou convencido de que estamos eternamente seguros por causa do Pai. Mas em segundo lugar, estou convencido por causa do Filho. Você vê, fomos entregues a Cristo pelo Pai para sermos guardados. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É uma bela promessa e repare que diz de modo algum, assim não importa que argumento as pessoas possam trazer, mas o que dizer disto, o que dizer daquilo, o que dizer se isso acontecer? Não, de forma alguma, certo? Então está tudo resolvido. Aqueles que vêm a Jesus, de maneira alguma, ele vai expulsá-los. Lembro que quando me converti, o homem que me levou ao Senhor pegou uma moeda e a colocou em sua mão e citou a Escritura. Ele disse, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ele disse, você está embrulhado duplamente. Tente se livrar. Quem vai te livrar disso?
Vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, é o que Paulo disse aos Colossenses. E Jesus prosseguiu dizendo: Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém os arrancará de minha mão. Meu Pai, que os deu a mim, é maior do que tudo. Ninguém poderá arrebatá-los da mão de meu Pai. Ninguém. Novamente, estes são absolutos. Ninguém pode nos tirar deste lugar de incrível segurança que temos em Cristo, em Deus, embrulhado 2 vezes. Conto uma história que ouvi nos dias da escravidão, quando uma escrava cristã falava com sua senhora, que também era cristã, e essa escrava acreditava na segurança eterna. E ela citou a Escritura que nossa vida está escondida com Cristo em Deus, que ninguém pode nos tirar de sua mão. E a senhora disse à escrava: Mas se nós escolhermos sair de sua mão? E se escolhermos sair de suas mãos? E ela disse: você não entende, eu não estou em sua mão, eu sou um dedo de sua mão, eu estou unido a ele, sou uma parte dele. Que percepção incrível, esta mulher conseguiu isso, foi o que aconteceu. Espiritualmente fomos batizados em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos parecidos com o corpo, Cristo tem um corpo e nós somos este corpo. E Paulo diz: agora vocês são o corpo de Cristo e membros individualmente ou em particular. E assim, se pudéssemos perecer, isso significaria que partes do corpo de Cristo seriam desmembradas, seriam mutiladas. Você pode imaginar Jesus entrando na eternidade sem os dedos de seu corpo, olhos arrancados, orelhas ausentes, membros cortados? Ou seja, tudo isso é grotesco para se pensar. Ele está entrando neste corpo perfeito, que é completo e inteiro, porque nós somos esse corpo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é um absoluto. Quando se olha para essa palavra no grego, significa não agora, não nunca, sob nenhuma circunstância, nunca. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui está outro argumento que Paulo traz à tona. Eu amo isto. Desculpe, vamos ao capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Ele diz o seguinte: Deus demonstra seu próprio amor para conosco e que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Pense sobre isso. Quando Jesus morreu por você? Quando você era um pecador, quando você era seu inimigo, quando você estava em rebelião contra ele, quando você era hostil para com Deus, quando você estava em sua natureza adâmica. No seu pior, Jesus morreu por você. Então ele continua: muito mais então, tendo agora sido justificado por seu sangue, seremos salvos da ira por ele. Pois se, quando éramos seus inimigos, fomos reconciliados com Deus através da morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Somos batizados em Cristo e sua vida é agora a nossa vida. Quando Deus olha para nós, o que ele vê? A vida de Cristo, a vida de Cristo. Quão belo é isso? Não aquelas pessoas que eram inimigas, onde mesmo naquele estado ele fez muito mais por nós. Ele nos deu Jesus e muito mais. De alguma forma pensamos que Deus vai enviar seu Filho para morrer na cruz e então, se o enfadarmos de alguma forma, se cometermos um erro, teremos uma queda. É isso aí. Saiam. Tudo isso foi em vão, todo o trabalho da cruz foi em vão, porque nós desfizemos o que Jesus fez. Não. Nós nunca fizemos o que Jesus fez. Então não podíamos desfazer o que Jesus fez. É tudo uma obra de Deus. Ele nos entregou a Jesus para que pudéssemos ser guardados em segurança. Mas, em terceiro lugar, acredito que estamos eternamente seguros por causa do Espírito Santo. E a Bíblia ensina isto, que quando fomos salvos, fomos realmente selados com o Espírito Santo. Isto garante nossa segurança até que Jesus nos leve para estarmos com Ele. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo ensina isto. Ele diz: Nele também confiastes,
depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção da posse adquirida, para o louvor de sua glória. Que bela passagem essa! Quando você acreditou, Deus selou sua vida. Agora, quando você sela algo, você o torna seguro, certo? Então nós fomos selados pelo Espírito Santo e esta é a garantia de nossa salvação. Ele está conosco durante toda a nossa jornada, diz aqui, até a redenção da posse comprada, até que Jesus volte para reclamar plenamente aquilo pelo qual ele já pagou. Ele já pagou por nós, somos dele. Um dia ele disse, eu virei e vos levarei para estar comigo mesmo, e onde eu estiver, vocês também estarão. E assim, até que ele volte, fomos selados pelo Espírito Santo para sermos mantidos em segurança. Um selo é uma prova de propriedade. Lembro-me, por muitos anos eu costumava me perguntar quando Jesus voltasse e levasse seu povo, como ele iria saber quem é seu? Milhões de pessoas e ele vai levar este e aquele e não aquele outro. Como ele sabe? Eu costumava pensar que talvez haja um teste. Vão nos fazer certas perguntas e se tudo der certo, vamos acertar todas. Você conhece aquelas piadas que quando você morre e chega aos portões celestiais, Pedro vai lhe fazer essa e aquela pergunta, nós temos esses conceitos em nossa mente. É assim que ele vai saber? Não. O Espírito Santo habita em cada um do povo de Deus. O próprio Deus vive dentro de nós pelo Espírito Santo. E isso é uma prova de propriedade de que pertencemos a Ele. E mais do que isto, um selo é também uma promessa de intenção. É como um depósito. Na verdade, a Bíblia usa essa palavra depósito, ou um anel de noivado seria nosso equivalente. Vejamos 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Agora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações, como um depósito. Se você vai a uma loja e vê um item que gosta, não tendo todo o dinheiro para comprá-lo, mas quer assegurá-lo, o que você faz? Você coloca um depósito sobre ele, isso significa que ninguém mais pode levá-lo. Isso é seu, você vai voltar e pagar a quantia total e depois retirá-la, é sua. Fomos selados pelo Espírito Santo. É como se Deus tivesse dado o adiantamento por nós. Ninguém pode tocar em você, você é meu. Prova de propriedade é como recibo, que foi pago, já foi reivindicado. Dou a ilustração de que quando eu e Marianne nos conhecemos, eu vivia na Escócia, naquela época. Eu estava pastoreando minha primeira igreja na Escócia. Ela vivia na Suíça, que ficava a 1000 milhas de distância. E eu estava falido, posso dizer. Minha primeira igreja me pagava 12 libras por semana, se houvesse isso por semana na oferta. E normalmente não havia. Lembro-me que uma vez eu estava 3 semanas atrasado em meu aluguel e não fui pago, e fui perguntar ao tesoureiro, alguma chance de receber algum salário esta semana? E ele disse, eu tinha receio que você fosse perguntar isso. Era assim que era naqueles dias. Mas nós conseguimos juntos o suficiente para obter um anel de noivado, e quando coloquei aquele anel no dedo de Marianne, fiz uma declaração que, apesar de estarmos a milhares de quilômetros de distância, não havia mensagens de texto, e-mails naqueles dias. Você escrevia uma carta, lambia um selo e o colava, enviava, e levava cerca de uma semana para chegar lá. Esperava mais uma semana para que ela voltasse e era assim naqueles dias. As coisas mudaram um pouco, mas com este anel eu fiz uma promessa que foi esta. Minha intenção é vir um dia à Suíça e me casar com você, e a levarei de volta para estar comigo no Reino Unido e estaremos juntos para sempre. Isso foi há mais de 40 anos, e isso representa um anel. É fazer uma afirmação como esta: você é meu e eu tenho intenções e vamos ficar juntos para sempre, e estes são nossos planos.
E isso é o que o Espírito Santo é para nós. Ele é o selo da intenção de Deus para nós. É uma prova que Ele nos possui, Ele nos tem comprado com um preço, e um dia Jesus está voltando. Ele vai nos levar para estarmos com Ele, e nós vamos estar com Ele para sempre. Ele foi para preparar um lugar para nós, para nos receber e estarmos com Ele para sempre. Portanto, estamos selados, diz a Bíblia, até o dia da redenção, até o dia do retorno de Cristo. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, por quem fostes selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, tem sentimentos, nos ama e quer fazer uma obra em nós. Ele está nos transformando, como já vimos, e Ele é aquele que está nos transformando. E às vezes, por nosso comportamento, podemos entristecê-lo, mas Ele nunca nos deixará. Ele diz: eu nunca o deixarei, nem o abandonarei. Ele está conosco, nos selou, está testemunhando a quem pertencemos. Ele estará conosco até o dia da redenção, até que Jesus volte e nos leve de volta ao céu para estarmos com Ele. Portanto, acredito que o amor de Deus, que se manifestou na cruz, seu amor, não o amor que nós amamos Deus, mas o que Ele nos amou, este amor, que é eterno, é um amor sem fim. Não faz sentido se Deus fizesse tudo isso e depois caísse no chão, Ele apenas se afastasse e ficássemos perdidos eternamente por causa de algum erro ou comportamento impróprio. Não, esta é obra de Deus, a salvação é do Senhor, e quando chegarmos ao céu, a Bíblia diz que vamos engrandecer a graça de Deus, vamos glorificar a graça de Deus para sempre. Não há nada que possamos vangloriar-nos de nós mesmos do que fizemos. Uma vez eu preguei uma mensagem e o título era: não há high fives no céu. Nós não iríamos até Jesus e diríamos: conseguimos. Todos os anjos se virariam e diriam: desculpe-me, desculpe-me, ele conseguiu. É tudo por graça. Aquele que começou este bom trabalho, ele é o que está aperfeiçoando, ele o levará a bom termo, e ele será eternamente engrandecido por esta grande obra da nossa salvação. Amém.